Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Metodista de Honório e Gurgel. E estamos aqui fazendo um vídeo. Eu peço perdão a vocês que estão assistindo. É um vídeo amador, feito na minha casa, improvisado. Mas estamos aqui para estar ministrando a palavra de Deus, né? Ontem nós tivemos um culto, terça-feira, foi o último dia que nós podíamos estar com as portas abertas da igreja. Todas as reuniões presenciais estão canceladas, isso inclui inclusive os nossos cultos, o momento onde a gente se reúne, os santos do Senhor se reúnem para adorar a Deus, estão suspensos até o dia 29. Confesso aos irmãos que isso está doendo em mim, está doendo na pastora Cris, mas não foi diferente quando houve uma crise na terra, no tempo do profeta Joel, quando houve um ataque de gafanhotos numa época de seca, que atacou toda a sua plantação, né? Os gafanhotos cortadores, migradores, devoradores, destruidores, acabaram com toda aquela lavoura e houve uma crise profunda no meio do povo de Judá, do povo de Judá, e eles, ao ponto de afetar também a parte religiosa do povo, né? Eu vou estar fazendo aqui uma leitura para vocês de que os tempos que essa crise que nós estamos vivendo hoje na humanidade, uma crise coletiva, também afetou o povo de Judá na época do profeta Joel. Então houve uma invasão no livro de Joel, capítulo 1, a partir do verso 6, foi um ataque devastador naquela plantação que afetou a economia do mundo da época, do povo de Deus na época. E esse ataque que aconteceu, ele afetou inclusive a religião, como eu acabei de falar, né? No versículo 9 do capítulo 1, diz o seguinte: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. Então, o que significa? Essa crise é uma crise tão forte que afetou a nossa parte religiosa, a nossa parte onde a gente se reúne para congregar, para adorar, para chamar a existência, para que o Espírito Santo se mova no nosso meio. Isso aconteceu também nesse tempo, né? E aí, eu tenho me perguntado, desde que está tomando vulto essa crise, né? A invasão desses gafanhotos chamado corona, que estão invadindo toda a humanidade, já se espalhou pelo mundo inteiro. Um ser de uma célula só que está fazendo um estrago tremendo, mexendo com toda a economia mundial, né? Arrebentando com tudo. Isso vai ter desdobramentos, né? Fomos informados que nós não podemos fazer os cultos públicos. Isso vai afetar as igrejas, vai afetar o crescimento espiritual do povo. Nem todas as pessoas têm redes sociais para que a gente esteja pregando pelas redes sociais. Então é um momento agora, e eu fiquei me perguntando o que fazer, e no decorrer da leitura do livro de Joel, né? O livro de Joel, ele nos revela o que nós devemos fazer, qual a atitude, né? Qual a atitude que a igreja deve tomar nesse momento, né? E nós entendemos isso, esse mesmo texto foi usado no culto de ontem, e nós entendemos do Senhor que é um tempo de lamento e um tempo de jejum. E ontem mesmo nós proclamamos um jejum da meia-noite ao meio-dia de hoje. Proclamamos esse jejum para quem estava ali e quem assistiu. Nós transmitimos o culto também pela primeira vez pelo Facebook. Conclamamos esse jejum e estamos jejuando. É tempo de jejum, é tempo de oração. Essa é a atitude que nós devemos tomar para que essa ira de Deus, essa sentença, seja revertida.
E há quem diga, ah, mas Mateus 24 diz que haverá peste e não tem como mudar. E eu vou ler aqui um texto para você, que dependendo da postura do povo de Deus, pode mudar sim. E é a postura que nós devemos tomar hoje. Eu vou fazer uma leitura aqui. Ainda assim, olha só, Joel capítulo 1, ainda assim, capítulo 1, verso 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, esse se arrepende aqui, meus irmãos, não é no sentido de se arrepender do homem, um arrepender humano, não. Não é um arrepender, se voltasse no tempo eu não faria de novo. Não é isso, porque Deus sabe todos os tempos. Ele sabe o futuro, Ele sabe tudo, Ele é onisciente. O arrepender-se é porque a nossa linguagem, a nossa língua, o nosso idioma, as traduções às vezes limitam o entendimento do que Deus está falando. Essa palavra arrepender-se, ela vem o seu original é naham, do hebraico naham. Arrepender-se, dependendo do contexto desse naham, pode significar mudança de ideia, pode significar mudança de atitude, mudança de plano, entristecer, lamentar, confortar. E ontem na pregação, Deus me deu o significado dela. É mudar a sentença. E eu digo isso sem medo de errar. Sabe por quê? Porque no livro de Jonas, Deus mandou o profeta Jonas profetizar. Em 40 dias, em Nínive, em 40 dias eu destruirei a cidade. E ele 40 dias profetizando a mesma coisa, 39 dias, 38 dias, 37 dias, e todo dia Jonas profetizando. O povo começou a chorar, o povo começou a prantear, o povo começou a rasgar suas vestes, colocar cinzas na cabeça, o povo começou a se humilhar, e essa notícia desse profeta que estava no meio de Nínive chegou até o rei de Nínive, e o rei de Nínive decretou que todo o povo se arrependesse, que o povo ninivita era um povo que matava sem dó, e ele decretou que não haveria mais homicídios, ele decretou o povo arrependido, mudança de hábitos, mudança de postura, e aquele povo, no final dos 40 dias, a cidade de Nínive não foi destruída, porque o Senhor mudou a sentença de Nínive. O profeta Jonas foi chamado para profetizar destruição de Nínive, e aquele povo se arrependeu. Então, meus irmãos, onde eu quero chegar com isso? Chegou o tempo de nós, Igreja de Cristo, nos arrependermos, chorarmos, prantearmos. Dói no coração a gente não poder se reunir. Vocês que são da Igreja Metodista Honório Gurgel, vocês conhecem o seu pastor e a sua pastora. Nós amamos estar junto das pessoas, nós amamos abraçar, nós amamos beijar. Isso para nós está sendo um motivo de lamento, de choro. Ver a nossa igreja com as portas fechadas. Irmãos, é tempo de chorar, é tempo de lamentar, é tempo de dobrar o joelho, é tempo de se converter, é tempo de pedir perdão, ao Senhor. Essa sentença é uma sentença, essa sentença é uma sentença coletiva, e nós devemos pedir um perdão coletivo. Nós somos povo chamado povo de Deus. Nós somos povo chamado povo de Deus. E nessa hora, meus irmãos, é hora de se arrepender, de se humilhar, de orar.
e de buscar a face do Senhor. E aí sim, Ele ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Da mesma forma que essa praga veio por uma porta, ela vai sair por 7 portas. Nós cremos nisso. E essa questão da destruição e da morte, vão acontecer algumas sim, já aconteceram algumas, mas a gente vai tomar postura como igreja, vamos nos humilhar, nós vamos prantear. Nós tivemos uma experiência tremenda, ontem foi o último dia, com a igreja aberta, na terça de manhã, o Senhor tomou a minha vida e tomou a vida de quem estava naquela consagração, e nós começamos a chorar, nós choramos muito, todos choraram ali naquela consagração, pelo que está acontecendo na humanidade, esse medo demoníaco que está tomando conta da vida das pessoas. As pessoas estão com medo, nós não precisamos ter medo. Já diz o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Nós que entendemos isso, nós vivemos. Deus é Deus em todas as circunstâncias. E eu quero estar desafiando a igreja agora, fazendo uma convocação para a igreja, para que nós estejamos fazendo um jejum no domingo. Nós, com portas fechadas, que estaremos esse domingo, eu vou conclamar um jejum para a nossa igreja. Você que está assistindo esse vídeo, jejue conosco no domingo. Se você não conseguir ir até o meio-dia, não precisa. Vai até 10 horas, porque isso depende muito da estrutura física de cada um, né? Então não existe um modelo, um formato de jejum padrão, não. Você faz conforme as suas forças. Se você tiver que tomar remédio, toma o teu remedinho, não deixe de tomar o teu remedinho, né, o teu medicamento. Mas você, assim, eu vou estabelecer um parâmetro aqui até meio-dia, mas se você entregar antes, você não está jogando o teu jejum fora. Entre nesse propósito conosco, um propósito de pranto, de choro, para que Deus mude a nossa sorte. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, agora para a gente concluir essa gravação, vocês perceberam que houve um corte, porque a gente gravou e acabou cometendo alguns erros aqui, mas para concluir essa nossa reflexão, eu quero ler no próprio livro de Joel o seguinte, Joel capítulo 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, ou seja, de alegria e de unção. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Aleluia. E o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Então é desse jeito que a gente termina essa reflexão, sabendo que esse tempo de gafanhotos, esses gafanhotos chamados corona, que estão devastando a plantação, que estão afetando os nossos cultos, esse tempo de opróbrio vai passar. Receba isso no teu espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós cremos. Amém? Eu gostaria agora que a pastora Cris fizesse essa oração para a gente estar concluindo esse vídeo. Lembrando
que nós vamos fazer um jejum no domingo, de meia-noite ao meio-dia. Ou seja, vou ser mais claro, sábado, 11 horas e 59 minutos e 59 segundos. 11 horas e 59 segundos. No sábado, nós vamos fazer 12 horas de jejum até o meio-dia de domingo, porque nós não teremos o encontro presencial. Nós estaremos postando outro vídeo no horário do nosso culto matinal, né? O nosso culto de domingo, que começa sempre às 10h40, que é que começa nosso culto. Eu vou estar postando um vídeo, nós vamos ter um culto que vai ser postado nas redes sociais. Amém? Então, pastora, faça essa oração para a gente concluir. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque a Tua fidelidade, o Teu amor, Senhor, tem nos amparado. E eu quero nessa hora, Pai, em nome de Jesus, em concordância aqui com o Teu servo, Amém, Pai, Deus. abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Amém, Jesus. Que estão assistindo esse vídeo. Eu profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. A bênção, a proteção, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que os Teus servos que são aliançados contigo, Senhor, não sofrerão nenhum dano, Pai. Nem eles e nem os seus familiares, Pai. Amém, Jesus. Senhor, que cada um dos Teus filhos tenha uma noite de sono abençoada. Ó Deus, e que o dia de amanhã, Pai, seja um dia, Senhor, cheio da Tua presença, cheio do Teu livramento, Senhor. E é em nome do Teu Filho Santo e amado, Senhor, que nós oramos a Ti. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Fiquem na paz de Jesus. Amém. Esse vídeo vai ficar registrado nessa gravação. Foi gravado quarta-feira, dia 18 do 3 de março de 2020. Gravamos uma parte pela manhã e estamos fazendo essa segunda parte à noite, tá? Que hoje nós tivemos que dar uma pequena saída, tá bom? Então fica assim, a paz. Beleza, vou cantar uma musiquinha aqui. Esse texto me lembrou uma música. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. A chuva, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Mostrarei a minha salvação e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Tchau.